Primeiro, eu gostaria de responder a pergunta de uma seguidora que tem uma dúvida muito grande no coração, e ela fala: por que que eu ouço dizer que a igreja somos nós? Mas a igreja não é aquele local que a gente vai aos domingos receber o culto que tem um pastor? Por que que se fala que somos nós a igreja? Vou te explicar. Veja bem, eu gostaria que você entendesse que a missão aqui na Terra foi tudo ordenado por Deus. E toda essa missão foi coordenada por Jesus Cristo. Quando o mundo estava perdido, sem solução, Deus enviou Jesus Cristo para salvar os pecadores. Só que teve um porém. Quando Jesus Cristo chegou aqui na terra, aqui estava nos templos os fariseus. E eles não aceitaram Jesus. Jesus foi excluído. Jesus foi afrontado. Jesus não teve oportunidade, não deixaram Jesus pregar nos templos. Cada vez que Jesus entrava no templo, eles perseguiam Jesus. Eles não deixavam Jesus fazer a missão que Deus ordenou, porque Jesus não era rico, Jesus não era doutor da lei, e Jesus foi ignorado, afrontado. Afrontaram Jesus, por quê? Porque quando Jesus chegou aqui neste mundo, que ele começou a tua missão com 30 anos, o povo, a multidão que estava dentro do templo, do povo de fariseu, começou a olhar os milagres que Jesus fazia. Jesus curava, libertava. E o povo começou a andar atrás de Jesus. E isso foi uma afronta muito grande para os fariseus. Aquele homem sem cultura, sem aparência, mas tinha grande poder. Então veio o plano para matar a Jesus. Eles ficavam perto para ver uma falha de Jesus, para terminar com a vida de Jesus. E podemos entender que eles falavam que Jesus curava pelo espírito de Beelzebul, que era o demônio mais forte. Afrontaram Jesus perguntando com que poder ele batizava. Da onde que vinha o poder que ele tinha para libertar, para curar. Foi afrontado também Jesus por não obedecer às normas dos fariseus em guardar o sábado. Jesus foi afrontado por comer com a mão suja, por ficar junto com os pecadores. Então eles não aceitavam Jesus de forma nenhuma. Só que teve um porém. Quando Jesus foi crucificado, rasgou-se o véu. Quando rasgou o véu, abriu a porta da graça, o direito para nós ter acesso com Deus. Nós não precisamos mais de sacerdote, nós não precisamos de pastor, não precisamos de padre. Nós temos o livre acesso com Deus. Eu só estou explicando por que nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo, porque quando Jesus voltou lá, que teve a unção em Pentecoste, depois que ele ressuscitou e voltou, ele batizou com o Espírito Santo. Então nós temos o poder, nós temos a graça, nós temos a prioridade agora. Por quê? Pela morte de Jesus na cruz, que nos libertou de todo aquele cativeiro de lei. Então, hoje, para mim poder falar com Deus, eu não preciso ir buscar de um sacerdote, de um pastor, não. Jesus explicou lá para a samaritana, se quer falar com o Pai, entra dentro do seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Entendeu? Então, por isso que nós somos a igreja, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim.
Agora, a questão de servir, de participar lá no templo, que é a igreja de parede, aonde fica o pastor, é uma decisão de cada um. Não estou eu aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo, que Deus me ordena falar. Aí está dentro do teu coração e dentro da tua cabeça, amém? Então, veja bem, então nós tivemos acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado. E nós temos hoje o Espírito de Deus morando nesse templo. E quando Jesus voltar, ele diz que vem buscar o quê? A igreja. A igreja não é tijolo. Jesus não vai levar tijolo. Jesus vai levar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus. Aquele que recebeu a Jesus no coração. É esses que são a igreja que Jesus vai levar. Aqueles que estão na obediência. Amém? Então, veja bem. Se você ler lá em 1 Coríntios 12, você vai ver Paulo falando que nós passamos a ser o corpo de Cristo e Jesus a cabeça. E o Espírito Santo é o quê? A inspiração e a direção de todos nós. Amém? Tá explicado? Que Deus o abençoe.